Semana passada, o arcebispo católico Carlo Maria Vigano escreveu uma carta aberta e a enviou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na carta, temos um verdadeiro profeta avisando a todo mundo do embate que estamos tendo neste momento entre os filhos da luz e os filhos das trevas, que estão espalhados em vários movimentos vermelhos que pregam, dentro de uma guerra de informação e uma guerra cultural, os valores anticristãos. A carta começa assim: nos meses recentes temos testemunhado a formação de dois lados opostos que eu chamaria bíblicos, os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a parte mais evidente da humanidade, enquanto que os filhos das trevas representam uma absoluta minoria. E, no entanto, os primeiros são objeto de uma espécie de discriminação que os coloca numa situação de inferioridade moral relativamente a seus adversários, que frequentemente mantêm posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia. De um modo aparentemente inexplicável, os bons são feitos reféns pelos maus e por aqueles que os ajudam, seja por interesse, seja por medo. É exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. As pessoas de bem estão sendo taxadas de fanáticas porque simplesmente defendem os valores conservadores. E aqui, meus irmãos, não estamos defendendo este ou aquele governo, mas a nítida, a clara, a cristalina situação de combate entre aqueles que defendem a promiscuidade sexual, as relações sexuais antinaturais, o aborto, a liberação das drogas, e aqueles que defendem a vida, a dignidade da pessoa humana, a família projetada por Deus, a liberdade de expressão para todas as pessoas, não importando de que lado está, a liberdade religiosa para todas as religiões, é preciso frisar, e a liberdade de pensamento, que necessita de uma imprensa livre e imparcial, que noticie de forma ampla e sem tirar frases de contexto, ignorando manifestações conservadoras e etiquetando os cristãos de fundamentalistas. É preciso escutar os dois lados de forma justa. Estes dois lados, que têm uma natureza bíblica, seguem a nítida separação entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. De um lado estão aqueles que, embora tenham mil defeitos e fraquezas, são motivados pelo desejo de fazer o bem, de ser honestos, de formar família, de se dedicar ao trabalho e dar prosperidade à sua pátria, de ajudar os necessitados e, obedecendo à lei de Deus, merecer o reino dos céus. Do outro lado estão aqueles que servem a si próprios, que não detêm quaisquer princípios morais, que querem demolir a família e a nação, explorar os trabalhadores para tornarem-se indevidamente ricos, fomentar divisões internas e guerras e acumular poder e dinheiro. Para eles, a ilusão falaciosa do bem-estar temporal levará um dia, se eles não se arrependerem, ao terrível destino que os espera, longe de Deus, na danação eterna. De uma forma bem sincera, o bispo coloca no grupo dos filhos da luz as pessoas que, embora não caminhem perfeitamente com Cristo, são pessoas que defendem os valores conservadores. São pessoas pecadoras, como todos nós. São pessoas de boa vontade que ainda peregrinam neste mundo e tentam fazer o melhor. Não estão mergulhadas em um progressismo genocida que planta desinformação e promove ditaduras do politicamente correto em todo o mundo, sem mencionar as literais ditaduras que estas mesmas ideologias vermelhas promovem, aparelhando todos os poderes
de uma república, por exemplo, aparelhando a imprensa tradicional e impedindo que a opinião conservadora seja ouvida até sufocá-la por completo. E para aqueles que acham que o comunismo nunca foi realmente implantado no mundo, porque dessas implantações só surgiram ditaduras, é preciso destacar que a teoria que criou o regime defende uma ditadura do proletariado como meio para se chegar a esse regime terreno genocida, e também defende que tal regime tenha apenas um único partido. Se isso não é ditadura, eu não sei mais o que isso significa. Na sociedade, senhor presidente, estas duas realidades opostas coexistem como inimigos eternos, assim como Deus e Satanás são inimigos eternos. E parece que os filhos das trevas, que podemos facilmente identificar com o Deep State ou governo profundo, a que Vossa Excelência sabiamente se opõe e que está nesses dias em guerra feroz contra o Senhor, decidiram mostrar suas cartas, por assim dizer, revelando agora seus planos. Eles parecem estar tão certos de já ter tudo sob controle que deixaram de lado a circunspecção que até agora tinha escondido, ao menos parcialmente, as verdadeiras intenções deles. As investigações em curso revelarão a verdadeira responsabilidade daqueles que manipularam a emergência do vírus chinês, não apenas na área da assistência médica, mas também na política, na economia e na mídia. Descobriremos provavelmente que nesta colossal operação de engenharia social existem pessoas que decidiram o destino da humanidade, arrogando-se o direito de agir contra a vontade dos cidadãos e de seus representantes nos governos das nações. É impressionante a honestidade deste bispo do Senhor. O que acontece nos Estados Unidos está acontecendo no Brasil, sem tirar nem pôr. O vírus chinês existe, seu contágio é alto, mas já foi provado que, se tratado precocemente, a letalidade tende a zero. O problema é o alto contágio, e a imprensa tradicional, unida a alguns governadores opositores ao governo federal, que é conservador, até onde a vista alcança, pregam a histeria e o pânico para colapsarem a economia e depois culparem o presidente. É desumano ver as pessoas desesperadas nos hospitais públicos desses estados, não tendo acesso ao tratamento mais eficaz que já foi usado na Espanha, na Itália, na China, na Índia e em outros estados brasileiros que não fazem oposição ao governo federal com grande sucesso. Aqueles que estão espalhados na imprensa e nos poderes da República, notadamente no judiciário e no legislativo, completamente progressistas, já não têm vergonha e atacam injustamente e ilegalmente o governo federal. É o chamado Deep State ou governo profundo. Organizações militares, policiais, judiciárias, grupos políticos, etc., que trabalham secretamente para proteger interesses particulares e governam o país sem terem sido eleitas. É espantoso, impressionante que o maior número de óbitos acontece nos estados de oposição. Seriam números manipulados? As notícias estão pipocando de médicos e parentes de vítimas, informando que as causas das mortes estão sendo alteradas para inflacionar os números, exatamente nesses estados onde os governadores são de oposição. É muito curioso e maligno, extremamente maligno. Descobriremos também
que os tumultos desses dias foram provocados por aqueles que, vendo que o vírus está inevitavelmente desaparecendo e que o alarme social da pandemia está minguando, tiveram necessariamente que provocar distúrbios sociais para que fossem seguidos de repressão, que, embora legítima, pudesse ser condenada como agressão injustificada contra a população. O mesmo está acontecendo na Europa, em perfeito sincronismo. Está absolutamente claro que o uso de protestos de rua é instrumento para os propósitos daqueles que, nas próximas eleições presidenciais, gostariam de ver eleito alguém que incorpore os objetivos do governo profundo e que expresse fielmente e convincentemente esses objetivos. Não será surpresa se dentro de poucos meses soubermos que, escondidos novamente por detrás desses atos de vandalismo e violência, estão aqueles que esperam lucrar com a dissolução da ordem social para construir um mundo sem liberdade, solve et coagula, como ensina o provérbio maçônico. Sincronismo, esta é a palavra e ninguém fala nada. Na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, enquanto a pandemia é controlada, os movimentos antifas se aproveitam de uma trágica morte cujo autor já está sendo processado para promover o caos e prolongar o alarme social. Os antifas se dizem antifascistas, mas promovem o fascismo. É bizarro, eles quebram até estátuas que homenageiam personalidades históricas que lutaram contra o fascismo. Chega a ser hilário, se não fosse trágico e preocupante toda esta situação. Enquanto isso, um mundo sem liberdade está sendo erguido, usando justificativas baseadas em desinformação, histeria e pânico, manipulados por políticos vermelhos e uma imprensa anticristã, progressista e vendida. Tudo se encaixa como um verdadeiro jogo diabólico em âmbito mundial. Embora possa parecer desconcertante, os alinhamentos opostos que descrevi também existem nos círculos religiosos. Existem pastores fiéis que cuidam do rebanho de Cristo, mas há também mercenários infiéis que procuram dispersar o rebanho e entregá-lo para que seja devorado pelos lobos vorazes. Não é surpreendente que esses mercenários sejam aliados dos filhos das trevas e odeiem os filhos da luz. Assim como existe um governo profundo, existe também uma igreja profunda que traz seus deveres e renega seus compromissos perante Deus. Assim, o inimigo invisível que os bons governantes combatem nos negócios públicos é também combatido pelos bons pastores na esfera eclesiástica. Trata-se de uma batalha espiritual, da qual eu falei em meu recente apelo publicado no dia 8 de maio. Aqui, o arcebispo cita os falsos profetas que estão espalhados nas denominações cristãs, muitas das vezes usando o discurso ateu do e que chamamos aqui no Brasil de teologia da... Ele chega a dizer que é desconcertante reconhecer que existe uma igreja profunda, isto é, um grupo de clérigos e leigos que usam o evangelho para pregar o anti-evangelho, que usam os valores ensinados por Jesus para pregar o ateísmo, a ideologia de a liberação das drogas, o casamento antinatural e tantos valores diabólicos. Também estes lobos em pele de cordeiro estão agindo contra os filhos da luz, em perfeito sincronismo, nos 4 cantos do planeta. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm em sua pessoa um presidente que corajosamente defende o direito à vida, que não tem vergonha de denunciar a perseguição aos cristãos ao redor do mundo, que fala de Jesus Cristo e do direito dos cidadãos à liberdade e culto. Sua participação na Marcha pela Vida e, mais recentemente, sua proclamação do mês de abril
como o Mês Nacional da Prevenção do Abuso Infantil, são ações que confirmam de que lado Vossa Excelência deseja lutar. E quero crer que nós dois estejamos do mesmo lado nesta batalha, embora com armas diferentes. Pergunto a vocês, meus irmãos, vocês ouviram pela mídia tradicional a participação do presidente americano, por exemplo, na Marcha pela Vida? E os diversos pronunciamentos extremamente conservadores e cristãos dele? Vocês ouviram? Pois é, temos dois presidentes cristãos sendo constantemente atacados pelo governo profundo em seus países, pela imprensa tradicional, e fica tudo por isso mesmo. Tudo escondido pela desinformação vermelha. Por essa razão, acredito que o ataque que Vossa Excelência sofreu após sua visita ao Santuário Nacional de São João Paulo II é parte da narrativa orquestrada pela mídia, que não busca lutar contra o racismo e promover ordem social, mas agravar os ânimos, não busca justiça, mas legitimar a violência e o crime, não deseja servir a verdade, mas favorecer uma facção política. E é desconcertante que haja bispos, como os que eu denunciei recentemente, que por suas palavras provam que estão alinhados com o lado oposto. Eles são subservientes ao Deep State, ao governo profundo, ao pensamento alinhado, à nova ordem mundial que eles invocam com frequência, cada vez maior, chamando-a de fraternidade universal, que nada tem de cristã, mas que evoca os ideais maçônicos daqueles que querem dominar o mundo expulsando Deus dos tribunais, das escolas, das famílias e talvez até mesmo das igrejas. Aqui o arcebispo cita os poderes hostis à verdadeira igreja, que se encontram neste governo profundo, lotado de políticos anticristãos e militantes anticonservadores, e nesta igreja profunda, lotada de falsos profetas. Eles estão em todo o mundo como uma verdadeira doença, mas a existência de falsos profetas dentro da igreja foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus. É com muito pesar que o bispo publica esta informação, porque esta carta é aberta, está acessível para todos. Mas esta presença de falso profetismo na igreja não é uma novidade. Seria estranho se Jesus tivesse profetizado esta maligna presença na igreja e ela acabasse não se confirmando ao longo da história da humanidade. Mas ela se confirmou sob o nome de várias ideologias e em nosso tempo levanta todas essas bandeiras contra o conservadorismo e os valores do evangelho. O povo americano é maduro e entendeu agora o quanto a mídia tradicional não deseja disseminar a verdade, mas quer silenciá-la e distorcê-la, propagando a mentira que é útil para os objetivos de seus senhores. No entanto, é importante que os bons, que são a maioria, despertem de seu marasmo e não aceitem ser enganados por uma minoria de pessoas desonestas com propósitos inconfessáveis. É necessário que os bons, os filhos da luz, se unam e façam ouvir suas vozes. E que maneira mais eficiente existe de fazer isso, senhor presidente, do que pela oração, pedindo ao Senhor para proteger Vossa Excelência, os Estados Unidos e toda a humanidade deste enorme ataque do inimigo? Diante do poder da oração, as enganações dos filhos das trevas cairão, suas conspirações serão reveladas, suas traições serão desvendadas, seu poder assustador acabará em nada, será revelado e mostrado ser o que é, uma fraude infernal. Fraude infernal. Não existe expressão melhor para explicar o caos desta tragédia humana que estamos vivendo. É necessário que os homens de boa vontade acordem, orem e levantem a sua voz. Percebam, o arcebispo não orienta os cristãos somente à oração, que é um ato concretíssimo de todo fiel. Nada acontecerá
se não orarmos de forma perseverante, mas também os exorta a saírem do marasmo e a se fazerem ouvir. Somente assim, orando e bradando os valores conservadores em alta voz, é que a fraude será desmascarada. Senhor presidente, minhas orações estão continuamente voltadas à amada nação americana, para onde tive o privilégio e a honra de ser enviado pelo Papa Bento XVI como núncio apostólico. Nesta hora dramática e decisiva para toda a humanidade, oro por Vossa Excelência e por todos aqueles que estão ao seu lado no governo dos Estados Unidos. Tenho certeza de que o povo americano se une a mim e a Vossa Excelência em oração a Deus Todo-Poderoso. Unido contra o inimigo invisível de toda a humanidade, eu abençoo Vossa Excelência e a primeira-dama, a amada nação americana e todos os homens e mulheres de boa vontade. Carlo Maria Vigano, arcebispo titular de Upiana, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos da América. Façamos a nossa parte, e tem que ser agora. Orem com amor, orem com perseverança, enviem e-mails aos seus representantes políticos, informem seus irmãos sobre os ataques dos filhos das trevas. Não desanimemos. Deus é maior e nos libertará dos ataques do inimigo. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.